queres explicar um bocadinho como é que tem sido a sua experiência? Não, mas diga, não, se calhar é bom ouvir primeiro o produtor para ele tentar explicar quais é que foram as dificuldades, se quiserem também fazer perguntas, e depois vamos à parte técnica do solo, certo? Querem fazer perguntas? Não, posso falar. Melhor contar a história. Então conta a história, diga mais ou menos quando é que começou. Há 2 anos, está fazendo 2 anos para janeiro, o primeiro ano é mais complicado, porque as bananeiras estão acostumadas a levar os quimos e a seguir a pessoa a ter, elas, como uma pessoa que está já acostumada a comer carne e deixa de comer carne, estão de balhar para dentro. Quer dizer, o segundo ano já muda mais um pedaço, já se vê as plantas mais a evoluir, já se acostumarem muito mais com o adubo, já sem os químicos. Só para ter uma ideia, aqui pela primeira vez nós também deparámos com uma consociação bastante interessante, que é a cana e a banana. Ou seja, há muitas consociações que são interessantes, todas elas podem ser estudadas e trabalhadas. Por outro lado, esta aqui é particularmente interessante por uma razão muito simples. O que é que sai daqui? Sai os cachos. Portanto, normalmente nas universidades nós somos ensinados a fazer cálculos ao contrário, não é? E nas escolas também, que é, normalmente o que é que a gente aprende na universidade? Uma bananeira consome 250 kg de potássio e 300 kg de azoto, não sei o quê, e temos que dar isso todos os anos. E isso é tudo mentira, é tudo falso. Porquê? Porque o que nós temos que analisar é o sistema, não é? Porque daqui não sai a bananeira toda. A bananeira efetivamente consome essa quantidade toda. Mas o que sai daqui não é a bananeira toda, o que sai daqui é só o cacho. E 75% do cacho é água, só 15% é que é matéria seca, certo? Portanto, nós só temos que repor aquilo que tiramos. E se retirarmos só o cacho, se todo o resto ficar aqui, não é? Todo o resto da bananeira, as folhas, o pseudocaldo, fica tudo aqui, vai apodrecendo e nós só temos que repor aquilo que retiramos. Por outro lado, também a cana, o que é que sai daqui da cana? Só sai o sumo, não é? Nós só vendemos o sumo da cana, porque a garapa da cana volta toda para cá, certo? Portanto, nós só precisamos também, a cana praticamente é só água, não é? O sumo é só água, praticamente. Apesar de nós na universidade, o que é que aprendemos? Aprendemos que a cana é uma cultura muito exigente, tem que se dar muitos nutrientes, é verdade, se a cana sair toda daqui, mas só vendermos o sumo é uma coisa completamente diferente, certo? E infelizmente, nós, técnicos, somos bombardeados, porque também é preciso perceber isso, as universidades estão ligadas à indústria química, financiam estágios no âmbito da indústria química e quase que nos obrigam só a ver aquilo, não é? Mas vocês jovens e nós, técnicos, que defendemos os interesses, ou que devíamos, sobretudo os técnicos do governo, deviam defender os interesses dos agricultores e não das empresas de agroquímicos, temos que pensar de outra maneira. E esta exploração é um exemplo disso. Portanto, ele vende o sumo, a garapa volta para cá, para dentro das baneiras e para dentro da cana, portanto, e depois só o que ele tem, a folha da cana, quando ele faz a desfolha, pode também fazer cobertura de solo, ou pode dar à vaca, a vaca produz trunco, fica aqui dentro da exploração. Portanto, o que temos que fazer, que é aquilo que não nos ensinam, é fazer balanços de biomassa, o que sai e o que tem que se repor, certo? Depois, temos outra questão aqui que é muito importante, e que nós também, de certa forma, ficámos a perceber que era uma coisa com muito mais potencial do que aquilo que nós aprendemos na universidade, que é a biomassa do solo. Se vocês forem a livros de cálculos de adubação química ou de adubação, até há um livro que é do Cândido dos Santos, que é As Boas Práticas de Fertilização. Diz mais ou menos isto. Temos de racionar os adubos químicos, o solo, a biomassa é muito importante, mas sobre a vida do solo não diz uma única palavra, ou seja, anulam do nosso raciocínio, do nosso conhecimento, qualquer fundamento económico ou prático da importância da vida do solo para a fertilização das culturas, certo? E se nós andarmos para trás, se vocês forem aos documentos de Darwin, há 200 anos atrás, ele dizia exatamente que a vida do solo era aquilo que mais importante havia para a fertilidade e para a sobrevivência da humanidade, certo? E de facto é isto que este sistema mostra diferente. Aquilo que nós descobrimos foi que há 4 anos para cá é que nós começámos a descobrir que isso era muito mais forte do que aquilo que a gente imaginava lendo na bibliografia.
Por exemplo, temos agricultores que já estão a trabalhar há 10 anos, temos um ali em cima, já numa perfuração que fizemos, já encontramos 964 minhocas em 25 por 25 cm², até 30 de profundidade, certo? Já encontramos 954 minhocas. E nós pensávamos que aquilo de facto acontecia ali porque eu já estava há 10 anos a trabalhar nisto. E aqui começamos a perceber que não é bem assim. Este senhor começou há 2 anos e já se aproxima muito dessas quantidades. Ou seja, a vida do solo é uma coisa que tem um aceleramento muito rápido, mas que está dependente das práticas culturais. Por exemplo, qualquer aplicação de herbicida extermina isso por completo. Qualquer aplicação de adubos químicos extermina essa vida por completo. A prática da mobilização, uma simples chacha aqui, pode fazer ele andar em termos de população de biomassa 3 ou 4 anos para trás, certo? Portanto, qual é o segredo? É ter sempre, nunca ter terra à vista, ter sempre o empalhamento, porque só há alimentos para as minhocas, se a terra estiver coberta. Se ela não estiver coberta, não há fungos, bactérias e protozoários, por sua vez já não há alimentação para as minhocas e elas começam a baixar as populações. Percebem? Agora, vamos lá para dentro, cuidado que as bananeiras sujam a roupa, não se encostem muito às bananeiras, para verem a vida do solo numa parcela que começou há cerca de 2 anos. Certo? E o que é que, os químicos solúveis, o que é que fazem? Atrofiam de certa forma a vida do solo, porque não há vida, se houver adubos químicos não há vida, atrofiam a vida do solo e as raízes da bananeira, alimentada com adubos químicos, são muito mais reduzidas, certo? São muito mais pequenas. E aquilo que ele estava a dizer só no segundo ano é que melhorou, é precisamente o tempo que a gente precisa para que nasçam novas raízes e para que as raízes se expandam num ambiente não químico, certo? Agora, se vocês repararem, vejam o que eu vou fazer aqui. Isto aqui é bagaço de cana, portanto, da cana que ele vendeu, a garrafa voltou para cá, não é? Se vocês repararem, isto, veem, isto está aqui, é muito mais fácil contabilizar as minhocas, não é? Estão aqui minhocas em todo lado. Mas atenção, aqui, elas estão-se a alimentar destes fungos que estão aqui, certo? Se isto não existir, não há grande quantidade de minhocas. Por outro lado, estas minhocas que estão aqui, também foi uma coisa que nós descobrimos há pouco tempo, lendo os documentos de Darwin de há 200 anos, certo? Estas minhocas que estão aqui são minhocas de compositores e que são minhocas que vivem... Tem uma enxadinha. Desculpa lá. As minhocas que vivem à superfície não vão para o fundo da terra. Portanto, existem várias espécies. Aquelas da lombricompostagem, do composto, são minhocas que andam só aqui à superfície. Aí até 10 cm de solo. Depois existem as outras, que são as perfuradoras, que são minhocas enormes, minhocas que chegam a medir 15, 20 cm, a grossura do meu dedo, e essas é que fazem o percurso até à rocha-mãe, certo? Movimentam-se... Diz, chega a ter... Há minhocas com 15 e 20 cm. Fazem o percurso, descem e sobem, certo? E é nesse percurso de subirem e descerem, essas é que são as mais importantes para fazer a cava natural, certo? Para fazer o quê? Para fazer a cava natural. São elas que cavam o terreno para nós, certo? Ou seja, por isso é que aquela ideia que agora está na moda de fazer um minhocário é giro, mas quer dizer, mas essas não é isso que a gente quer. A gente quer é que na agricultura tenhamos aquelas grandes e essas não vivem dentro do composto nem vivem em minhocários. Elas têm um comportamento muito selvagem, ninguém as consegue prender, elas saltam por todo lado. Ok, isto dá. Dá. Ou seja, se nós andarmos, agora também está a chuva, vamos ver, em profundidade vai sempre encontrando. E quando nós cavamos mais para o fundo, vamos vendo cada vez maiores, certo? E agora, pronto, mas estas ainda são pequenas. Estão a ver, não estão? Sim. Portanto, é claro que depois existem estas grandes, que são visíveis, mas quando nós fazemos perfurações de biomassa e vamos para o laboratório, com a ajuda da lupa, vimos também minhocas muito mais pequenas. Hein? Portanto, estas são jovens ainda. Agora, estão a ver, mas há centenas delas, portanto, há centenas delas por aí abaixo. E as maiores, normalmente temos de fazer buracos mais profundos para as encontrarmos,
ou então há alturas do dia, depende do estado de umidade, que elas se aproximam mais da superfície ou não. Mas pronto, agora o que é que interessa saber, o que é que acontece com isto? Ou seja, estas minhocas acabam por fazer galerias por onde as raízes depois aproveitam para penetrarem. Portanto, esta terra não é cavada, não vai ser cavada, nem convém que seja cavada, porque se eu fizer isto, estou a andar para trás. Isto já está praticamente a ficar em terra vegetal, não é? São elas que fazem isso. São elas que fazem isto, obviamente. Portanto, elas é que degradam, por isso é que nós começámos a ter problemas, porque começávamos a duvidar dos agricultores. Os agricultores já estavam há mais tempo, a gente dizia, então, mas fez empalhamento? Fiz. Então, mas onde é que está a palha? Olha, desapareceu. Mas então, tivemos cá há 5 meses, você pôs a palha, onde é que está a palha? E começávamos, bem, às vezes pensávamos que, mas não, o potencial destas minhocas todas a degradarem a palha, isto começa a ser extremamente rápido. E quanto mais tempo passa, quanto maior é o número de minhocas, mais depressa isto acontece. Agora, reparem numa coisa, isto não é nada de novo, o problema é que ninguém nos ensinou isto, porque isto é o que acontece na floresta Laurisilva, certo? Agora, qual é o raciocínio que nós devemos ter? A maior parte dos agricultores é que pensa, é produzir para os cachos, produzir, mas não olham para aqui, não é? E é exatamente o que a agricultura tem que fazer, a gente tem que arranjar maneira de estar sempre a alimentar isto, não é? Porque pronto, é claro que as raízes aqui dentro crescem sem qualquer problema de saúde, enquanto as da agricultura convencional vêem-se montes de raízes pretas, ou seja, e existem, e nós, quer dizer, nós nem sequer temos capacidade neste momento de conseguir identificá-los todos, não é? Agora, o que sabemos é que já encontramos muitos e estamos sempre a encontrar coisas novas. E encontramos também muitas vezes, não tem sido o caso, já muitos, estão a ver aqui pequeninas, olham aqui pequeninas, estão a ver? Aqui é uma minhoca pequenina, certo? Portanto, isto não, quando eu digo 2.000 e tal, ou quando encontramos 1.000 e tal, encontramos muitas grandes, mas também encontramos muitas destas, certo? Que são jovens, isto não são espécies diferentes, muitas delas são as mesmas espécies, só que são jovens ainda, não é? Uma minhoca pode durar 6 a 7 anos. E elas vão crescendo. Maria, isso faz para nova. Mas estão a ver aqui as raízes branquinhas de uma bananeira. Agora, isto numa agricultura convencional com muitos químicos, estas raízes não são muito existem, mas é muito pequeno número, certo? E é precisamente isto que faz com que a produção suba. E posso-vos garantir uma coisa, neste momento tenho total certeza que um bananal biológico pode produzir mais do que um convencional, pode e deve. No mesmo sítio, com melhor qualidade, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, pode produzir mais, ou seja, compararmos no mesmo sítio, com a mesma exposição solar, com adubação química e com adubação orgânica, este sistema tem tendência a produzir sempre mais, enquanto a química tem tendência a produzir cada vez menos. Portanto, no fundo, aquilo que eu costumo dizer que é um bocado caricato e de certa forma até me sinto revoltado, é porque é que não nos explicaram isto mais cedo, certo? A semana passada tivemos aqui um grupo de professores universitários, alguns da agronomia, da Sociedade Portuguesa de Horticultura, em que eles ficaram, e que eu disse exatamente a mesma coisa, e eles ficaram, mas realmente, ou seja, já se fala muito em teoria, mas casos práticos ainda há muito poucos em Portugal, certo? E o sistema da bananeira, do meu ponto de vista, e a agricultura, por exemplo, esta evolução de vida, se estivermos a falar em Inglaterra, no Canadá, mesmo no norte do continente, é mais lenta. Porquê? Porque há frio, há o bloqueio do frio. Aqui na Madeira não, portanto aqui na Madeira temos um clima espetacular e dentro das bananeiras é um clima extraordinário, em que estes fenómenos aceleram a uma velocidade incrível e não há bloqueios. É todo o ano, há vida, todo o ano há potencial para multiplicação de vida, não é? E daí é que é um erro crasso se terem aplicado as técnicas da agricultura do norte da Europa às zonas sul e às zonas mais quentes, não é? Portanto, agora é evidente que vocês podem dizer assim, então, mas mesmo assim os agricultores veem isto e porque é que não mudam? É uma razão cultural, ou seja, eu não os culpo, porque de facto sempre viram a vida a fazer ao contrário. Agora é difícil, é meio complicado, porque as pessoas não estão habituadas a ver isto. Mas agora, o que é certo é que está cada vez mais gente nova a entrar e pessoas. Há uma coisa que também é importante dizer: a abertura da mente não tem nada a ver com a idade. Nós temos
Temos pessoas velhas com cabeças jovens e temos jovens com cabeças velhas. Ou seja, no fundo não é uma questão de idade, é uma questão de abertura, ou seja, de vontade de ir mais além, de vontade de descobrir coisas novas, não é? Foi encontramos aqui também no Sr. José Sousa e estamos a encontrar noutros agricultores. Mas reparem, aqui ele tem aqui um sistema fechado. O bagaço de cana volta para aqui, não é? Para aqui, para dentro do canavial. A cana não só vende o sumo. A folha da cana ele dá à vaca. A vaca produz estrume, certo? Ele não compra nada. Ele não precisa de comprar nada. E esta é que é o verdadeiro o segredo do sucesso da agricultura biológica. Enquanto os convencionais andam a comprar adubos químicos que poluem no fabrico, poluem no transporte, poluem a água na aplicação. Isto é autossustentável. E isto é um filtro. A chuva que sai aqui, mesmo que siga aqui poluída, porque a chuva já vem poluída, a chuva entra aqui poluída e sai daqui limpa. Esta matéria orgânica funciona como filtro de água também. E consome-se, e há consumos de água drasticamente inferiores, não é? Ou seja, este terreno, depois de ser regado depois de uma chuva, aguenta quase um mês sem ser regado novamente porque mantém muita umidade. Num sistema de terra à vista é completamente diferente. Outra situação que é interessante também observar aqui é, ele a meio das canas, planta, o ano passado plantou milho, e este ano em princípio vai plantar milho e feijão. Ou seja, ele corta a cana e tira mais 2 culturas enquanto a cana está a crescer. E é isto que a gente tem que pensar. Normalmente isto não era feito, ou seja, a gente somos ensinados na universidade de monocultura, não é? Terra em caçuba, põe-se outra. Não. Por exemplo, aqui não, porque está um bocado denso, mas ele tem depois mais acima, onde também se prepara para plantar outras coisas cá dentro, não é? Portanto, o que interessa é que o benefício daquilo que ele vende tenha algum equilíbrio com o benefício daquilo que ele produz de biomassa para deixar no solo, certo? Por exemplo, por isso é que lembra-se de falar na sala, daquele sistema de produção da Nova Guiné, que era a banana, a mandioca, no fundo, mandioca, inhame, no fundo essas combinações, a mandioca, por exemplo, produz muita biomassa e só dá uma batatinha ou 2 por baixo, não é? Portanto, ou seja, a biomassa produzida para o sistema é muito elevado e no fundo é o que a gente tem que fazer aqui também. Quando se mistura culturas, deve-se ter preocupação ter algumas culturas que produzam muita biomassa comparativamente ao fruto que se vende, não é? O milho também produz muita biomassa e só se vende a maçaroca, não é? A mandioca é a mesma coisa, por exemplo, a fava também é um bocado, tira-se as favas, mas a produção de biomassa da fava também é muito grande. E é essa combinação que agora nós temos que nos preocupar também ao nível das rotações, mesmo na horticultura. Nós já estamos a fazer isto também na horticultura, é possível também. Agora temos é que ter um raciocínio completamente diferente. Nós, num professor também de filosofia no Campanário, que é o professor Luís Freitas, já vamos na 4ª cultura sem cavar, de hortícolas, certo? Ou seja, mas o princípio é o mesmo. Portanto, ou seja, imagina se eu plantar aqui uma alface, de certeza que está alface. Pode não dar porque ela não apanha muito luz. Mas se o meu passo estivesse mais alargado, se eu plantasse aqui uma alface, não preciso preocupar com ela, é só plantá-la, não preciso fazer mais nada. Ela cresce saudavelmente e sem problemas nenhum. Reparem na quantidade de raízes, devia estar a fazer isto, não é? Mas, sim. Estão a ver? É claro que isto tem aqui micorrizas. 5 metros. Diga. Uma bananeira leva 5 metros numa raiz. Exatamente. Pode-se afastar da planta 5 metros. Uma raiz pode-se afastar 5 metros da planta, certo? Em todo lado tem minhocas, certo? Portanto, aqui não há. Enfim, boas. São duras. Mas duras. Agora imagina o que é estas Não minhocas. gosto de bananas tipo. Nós fizemos as contas, isso é o equivalente a ter aqui 10 vacas a produzirem estrume. Muito grande. Certo? Em termos de biomassa, se compararmos a biomassa, é este equivalente. Pode haver produção, e já o Darwin dizia, pode-se produzir 80 toneladas de humos por hectare no solo tropical. Dá propósito. Se não se der para todas, como metade. Pela papaya por ter raízes mais profundas, certo? Depois, nós sabemos também que portanto, não há competição entre os nutrientes da papaya e os nutrientes da bananeira. Por outro lado, sabemos também que as folhas da papaya em putrefação
podem ajudar também a eliminar alguns nemátodos que são patogénicos para a bananeira, certo? Mas não é por isso que a gente faz é mais no sentido da otimização de recursos, ou seja, fazer com que se perca o mínimo de nutrientes, tornar o sistema o mais eficaz possível, certo? Em termos de eficácia e de aproveitamento de nutrientes. Entenderam ou querem mais alguma explicação? Outra coisa que nós estamos a investigar agora é que vamos ter uma reunião amanhã com o Laboratório Regional de Engenharia Civil e com a Universidade da Madeira, é perceber este solo, quando chove fortemente, não aparece água lá embaixo. A água é retida em profundidade. Um solo convencional sem cobertura, quando começa a chover, a água aparece logo lá embaixo e toda castanha, com erosão de solo, certo? E nós queremos quantificar e provar que este sistema pode também ajudar a população em situações de fenómenos climáticos extremos, certo? Quando chove muito, a resiliência e a capacidade de retenção de água que este solo consegue antes de começar a transbordar é muito superior, certo? E por outro lado também queremos provar que a água neste sistema é purificada e não é poluída, ao contrário da agricultura convencional. Tem sido contestado publicamente, às vezes também, porque eu acho que não devem de haver subsídios para a agricultura biológica, como os agricultores coitados estão a fazer agricultura biológica, têm que ser pagos por isso, não. Eles deviam de ser pagos pelos bens públicos que fazem à população, pela saúde, pela não contaminação da água, pelo aumento da resiliência do sistema, certo? Pela preservação da biodiversidade, e isso são bens públicos que deviam ser pagos por isso e não dado um subsídio como se fosse uma esmola. Os bens que eles produzem são mais que suficientes para nós pagarmos através do preço, e se houver subvenções, então que sejam essas, como um agradecimento e não como uma esmola, não é? Perceberam? Concordam? É claro, como é que nós podemos fazer isso no nosso dia-a-dia? Comprando a estes produtores. Esta banana, ela é vendida em entregas ao domicílio e é vendida aqui à porta, muito mais barata do que aquilo que vocês compram no convencional nos supermercados. Vocês quiserem comprar a banana hoje, no supermercado está a 1,39€, ele aqui vende mais barato de certeza, certo? E ele vende cá? Há pessoas que vêm cá comprar, ou seja, ao fim de semana, passam por aqui, ele já começa, ele agora não está ainda, ou seja, está a preparar a exploração. Tem uma filha que vai entrar também no negócio e vai começar a comercializar no Funchal, e então ele está a tentar produzir mais coisas, que é para depois a filha começar a trabalhar com ele na parte comercial. Mas ele agora, a banana vai toda para o continente, vai para a Gesba e é vendida para pequenas empresas aqui da região, e há pessoas que ficam a comprar, não é? Por exemplo, ele aqui tem sempre papaya, batata doce, banana, cebola, semilhas, portanto é possível vir aqui também. Mas ele cultiva a batata doce dentro da banana? Tem bordaduras às vezes. Nas bordaduras ele pede, bordas. sim. E isto são plantadas ou semeadas? Estas foram plantadas, mas também pode ser semeado. Agora, nós estamos a, ou seja, isto tem que ser a pouco e pouco, não é? Por exemplo, em alguns produtores nós estamos ainda a fazer muito mais maluqueiras, mas bem pensadas. Já estamos a enfiar mais coisas dentro do bananal, não é? Porque, ou seja, é fazer o contrário daquilo que é normal fazer. Mas também não quer dizer que nós não somos os iluminados, não é? Isto está a acontecer em todo mundo. Nós estamos a perceber, a tentar, mas isto está a ser feito à escala global. Portanto, nós estamos a ser alimentados também por informação internacional, depois vamos aplicando e vamos